do Senhor, e nós vamos dar continuidade ao estudo das 7 igrejas do Apocalipse. Nós começamos por Laodiceia, porque Laodiceia é a igreja que nós estamos vivendo, a igreja dos últimos dias, uma igreja apóstata, que nem é quente, nem é fria, mas é morna e será vomitada. Hoje nós vamos começar a primeira parte da igreja de Éfeso. Só lembrando das igrejas, a igreja de Éfeso é a igreja autêntica, apostólica, é aquela igreja do início e do fim da era cristã, da era apostólica. A igreja de Esmirna é a igreja perseguida, a igreja atribulada. A igreja de Pérgamo é a igreja mundana, é a igreja estatal. A igreja de Tiatira é a igreja corrupta. A igreja de Sardes, a igreja da reforma. A igreja de Filadélfia é a igreja do amor fraternal, a igreja missionária. E a igreja de Laodiceia é a igreja apóstata, que vai até o dia do arrebatamento. E hoje nós vamos dar continuidade, estudando hoje, começando a primeira parte da igreja de Éfeso. Você que está aí do outro lado, pode pegar a sua Bíblia se quiser, senão vai só ouvir. Apocalipse capítulo 2 começa assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então termina com este ato de vitória: aos que permanecerem até o fim. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A igreja de Éfeso, ela é do início e do fim da era apostólica. Éfeso era a maior cidade da Ásia, era a capital de Iônia, situada na costa ocidental sobre o mar Egeu. Era muito importante em todos os aspectos. Era considerada a metrópole política e comercial, uma das mais importantes dentre 11 cidades que se encontravam ali na província da Ásia. Era um porto marítimo e distava 64 quilômetros de Esmirna, aproximadamente isso. Os historiadores dizem que na época em que Jesus mandou João escrever a epístola ao anjo da igreja de Éfeso, havia uma população aproximada de 1 milhão de habitantes. É o que dizem os historiadores. A cidade de Éfeso era uma cidade idólatra, ao extremo. Lá tinha o culto a vários deuses. E também havia o templo de Ártemis, que é a deusa dos Efésios. Havia também lá um teatro que tinha uma capacidade aproximada para 24 mil pessoas sentadas. Havia ainda uma lenda que uma deusa havia caído do céu, de acordo com Atos 19:35, que diz o seguinte: então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Então lá eles cultuavam a deusa Diana, tão cultuada no Império Romano.
por causa da lenda, ela era tão adorada e respeitada na cidade de Éfeso. Os historiadores dizem que na queda dos meteoritos, os efésios julgavam ser deuses. Os efésios também adoravam um deus chamado Eros, que é o deus da carnalidade, o deus da sensualidade, o deus da paixão. Por isso, observe que toda paixão é descontrolada, porque Eros, o amor físico, a paixão carnal. Enfim, Éfeso era uma cidade envolvida no ocultismo, na magia negra, na idolatria. Porém, o apóstolo Paulo escreveu para aquela igreja. E dizem os historiadores que João, ele terminou o seu ministério ali na cidade de Éfeso, depois que ele veio da ilha de Patmos. Em meio a toda essa corrupção, sensualidade, carnalidade, de adoração ao imperador e ao templo de Diana, lá existia uma comunidade cristã, um povo cristão. E foi para lá que Jesus disse a João para escrever uma carta aos Efésios. A epístola começa assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Vamos observar aqui algumas coisas. A advertência vem primeiro para o líder da igreja, para o pastor da igreja, para o anjo da igreja. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 7, está dito: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Por que a carta era direcionada primeiro para o anjo da igreja? Porque a ele era a responsabilidade de dirigir a igreja. Ele era responsável por aquelas vidas que estavam lá. No verso 2, Apocalipse 2, verso 2 diz: conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes suportar os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. Os apóstolos que se dizem hoje apóstolos, deveriam ouvir isso aqui. Tantos apóstolos que tem aí já no Brasil, daqui a pouco tem um cargo de semideus, deveriam ouvir esta carta que foi dirigida aos Efésios, que provaste aqueles apóstolos que se diziam apóstolos e foram achados mentirosos. Existem 9 pontos que Jesus louva nesta igreja de Éfeso. Escute bem, existem 9 pontos que Jesus louva nesta igreja. Vamos relacioná-los aqui. Conheço as suas obras, conheço o teu trabalho, conheço a tua paciência. Não pôde sofrer os maus, ou não pôde suportar os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos. Achaste os mentirosos. Sofreste ou suportaste as provas. Tens paciência. Trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste, não esmoreceu. Porém, no versículo 4, vem uma reclamação. Teve 9 pontos a favor, mas no versículo 4 veio uma reclamação do Senhor. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Eles tinham 9 pontos a favor, porém, havia algo que entristecia o coração do Senhor. E ele disse no versículo 4, tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Observe como é sério seguir a Deus. Havia 9 pontos a favor, mas tinha um contra, e Jesus disse, tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Se você pensa que pode seguir a Deus de qualquer maneira, sem obedecer às leis divinas, sem seguir os preceitos de Cristo, cuidado! Ou você é servo de Deus 100%, ou vai ser reprovado. Não brinque de estar com um pé na igreja e outro no mundo. Se você anda assim, cuidado, porque talvez o Senhor esteja dizendo, tenho porém contra ti isso e isso.
ouça isto aqui agora. Como é sério nós estarmos servindo ao Senhor em 100% de nossa vida. Porque não existe servo de Deus 50%. Ou você é ou não é. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, está escrito o seguinte: e Naamã, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, está escrito o seguinte: e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. Escute aqui, ele era um rei grande diante do Senhor, de muito respeito, herói, valoroso, porém leproso. Eis a reprovação de Deus. Ele era tudo aquilo ali, porém leproso. Talvez você diga: eu evangelizo, eu louvo, eu prego. E Deus talvez diga: tenho porém contra ti. É esse porém que nos pode deixar para trás. É esse porém que talvez nos deixará fora do arrebatamento. É esse porém que talvez esteja nos afastando de Deus. Cuidado! É esse porém que talvez seja o motivo de tudo estar dando certo na sua vida. É esse porém. Faça uma análise e veja qual porém que há na sua vida que tem atrapalhado a sua comunhão com Deus. É esse porém que faz a grande diferença. É esse porém que é uma porta aberta para o inimigo agir na sua vida. É este porém, é este pecado, é esta coisa que está afastando você da divindade, das bênçãos de Deus, daquela resposta que você tem orado, porém há algo que está atrapalhando a resposta de a você. Ainda há tempo. Arrependa-se diante de Deus. Descubra qual é esse porém, você sabe qual é o porém. Talvez seja isso que tenha amarrado você em não conquistar a sua vitória. É este porém. Tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. 30 anos antes, os efésios não tinham essa queixa aqui do Senhor, porque essa epístola foi escrita mais ou menos no ano 96, ano Domini. No ano 66 de Cristo, Paulo escreveu uma epístola para a igreja de Éfeso. No ano 66, ele escreveu uma epístola e ele elogiava. 30 anos depois, no ano 96, veio a queixa: tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Vamos ver essa epístola que Paulo escreveu aqui em Efésios, capítulo 3, versículo 17 a 19. Efésios, capítulo 3, versículo 17 a 19, diz assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. 30 anos, Paulo escreveu esse elogio aos que estavam lá em Éfeso. Olha, vocês têm intimidade com Deus. Vocês têm tanta intimidade na largura, no comprimento, na altura e profundidade com o Senhor. Mas 30 anos depois, veio a reclamação do Senhor: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Precisamos fazer uma análise desses fatos. Se não vigiarmos, o tempo nos mudará. Observe que a igreja dos Efésios, algum tempo anteriormente, estava alicerçada no amor, e depois foi censurada pela falta do primeiro amor. Anos antes, ela estava alicerçada. 30 anos depois, Jesus trouxe a censura. Se não vigiarmos, com o tempo, mudaremos. Por completo. No início da fé, tão fervoroso, depois uma frieza toma de conta do ser. No início, muita leitura bíblica, oração, jejum. Depois, negligência total. No início, só filmes bíblicos, louvor de adoração.
Depois, todos os lançamentos de Hollywood, os forrós gospel, funk gospel, rock gospel, mas no início, só louvor, só adoração. No início, aquela chama ardia no coração para estar buscando ao Senhor diariamente, orava diariamente, não perdia uma reunião de oração. Depois, frieza total. Tomemos, por exemplo, Salomão. Veja o porquê da sua queda. Muitas mulheres, Deus havia lhe dito, cuidado, pois as mulheres perverterão teu coração, Salomão. Acúmulo de riquezas, Deus havia dito, não coloque o vosso coração nas nossas riquezas, nas vossas riquezas. Desonestidade. Salomão prometeu 20 cidades boas ao rei Irão. E quando o rei foi receber as 20 cidades, elas eram arruinadas, estavam em um deserto total. É tanto que ele disse, que é isso, meu irmão? Por que você está me dando essas 20 cidades arruinadas? Desobediência a Deus. Negligência da lei, Salomão teve. Deus disse ao rei para dormir com a lei, para que lesse a lei antes de dormir, e ao levantar, lesse a lei também. Salomão não fez nada disso. Então veja que no início, Salomão tinha um propósito com Deus. No início, Salomão tinha uma aliança profunda com Deus. Depois, a negligência total. Como o tempo nos muda? Reflita sobre isso. No início, a pessoa ética. Depois, um corrupto. No início, humildade. Depois, soberba. Analise se não é isso. Pastores começam, muitas vezes, numa igreja humildes, conversam com todos os irmãos, se vestem humildemente. Depois, quando entra o dinheiro, a soberba cresce, já não fala mais com ninguém, já não ora mais com ninguém. Para falar com ele, tem que ter uma agenda, tem que marcar. Veja se não é isso que acontece. No início amoroso, depois ranzinza, raivoso. No início piedoso, depois maquiavélico. Se não vigiarmos, mudaremos. E talvez para pior. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, está escrito, anote aí, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, está escrito, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma forma, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade de Cristo. É justamente esse tempo que corrompe a nossa mente. Veja aqui o que foi escrito aqui no final. Com astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Se não vigiarmos, o tempo vai nos mudar. E é em todas as áreas que isso pode acontecer. Olhe para você mesmo e veja como era o seu cristianismo no início, quando você confessou o nome de Jesus. E veja como você está agora. Será que você está com aquele mesmo ímpeto de antes? Com aquele mesmo fogo ardendo no seu coração? Veja se o tempo não lhe mudou. Faça essa análise. Como está o seu cristianismo hoje? Como estava algum tempo atrás? E como está hoje? Se não mudarmos para melhor, vai ser para pior. Porque um abismo chama outro. Acorde. O tempo é de mudarmos espiritualmente. O tempo é de buscarmos a face do Senhor. O tempo é de estarmos orando. O tempo é de estarmos ligados com o Senhor, porque Ele está às portas. O arrebatamento está para acontecer. Acorde! Mais um ponto que o Senhor toca aqui, em relação aos Éfesos. Eles haviam perdido o primeiro amor. Mas o que pode significar a perda deste primeiro amor? Tenho, porém, contra ti que perdeste o primeiro amor. Sua vida hoje, você que está aí do outro lado, você que está aqui, sua vida hoje, tem muito do elogio divino ou do condenado? Analise. Sua vida hoje, tem muito do elogio divino ou do condenado? A palavra deixaste no grego significa tecas, ou seja, um relaxamento. É o seu e o meu relaxamento em Deus que nos faz viver fora do sagrado. Por que diminuímos espiritualmente? Porque relaxamos. O relaxar espiritual significa o cair. Vamos deixando de ler a palavra,
vamos deixando de orar, vamos deixando de frequentar os cultos, vamos deixando de ter intimidade com Deus, a tendência vai ser cair. É esse relaxamento que nos vai fazer cair. Por isso Jesus diz para eles: eu tenho porém contra ti, que relaxaste na tua vida espiritual. Lembre-se, lá em Coríntios, lá em Efésios, a carta que Paulo escreveu, havia uma profundidade dos Efésios com o Senhor. 30 anos depois, haviam relaxado, não estavam mais com afinidade com o Senhor. Mas quando é que nós perdemos o primeiro amor? Quais são os sinais que Deus acende aquela luz vermelha em dizer que nós perdemos o primeiro amor? Escute aqui agora. Quando não sentimos mais temor ao pecar em coisas que pensamos ser insignificantes, é porque perdemos o primeiro amor. Vou repetir. Quando não sentimos mais temor ao pecar em coisas que pensamos ser significantes, é porque perdemos o primeiro amor. Quando deixamos de considerar o pecado como pecado, esse é o maior pecado. Eu vou repetir. Quando deixamos de considerar o pecado como pecado, este é o maior pecado. Estamos fora do primeiro amor. A fruta que Adão comeu não era nada, era só uma fruta. A capa de Acã que ele pegou ali, do meio dos inimigos, não era nada, era só uma capa, era só uma capa. Ele achava que era insignificante. As bugigangas que Geazi queria não eram nada, era insignificante, coisas ali que ele poderia tomar. Um pedacinho não é nada demais. Beber uma cervejinha não é nada demais. Assistir a um filminho pornô, qual o problema? Ir a um motel com uma outra mulher, qual o problema? Isso não é nada. Jogar no jogo do bicho. É o capiroto da gente. Significa que você perdeu o primeiro amor. Você saiu fora da visão de Deus. Você saiu fora do que Deus quer para a sua vida. Alinhe-se com o Senhor, acorde. Se você está caminhando caminhos tortuosos, ainda há tempo, porque o arrebatamento ainda não aconteceu. Entre no caminho estreito de novo, reconcilie-se, arrependa-se. Quando é que nós estamos fora? Perdemos o primeiro amor. Quando o cristianismo já não ferve mais na nossa alma. Se você aceitou Jesus e o cristianismo não ferve mais na sua alma, é porque perdeu o primeiro amor. Nós temos que voltar a sentir aquele cristianismo, aquela irmandade, entrar nos cultos, entrar alegre. Nós somos a noiva de Cristo. E que noiva é essa que está apagada? Que noiva é essa que está doente? Que noiva é essa que está triste? Se está prestes a acontecer um grande casamento nas regiões celestiais. Acorde! Você é noiva do Cordeiro. Você tem um significado para Deus. Os anjos, os servos de Deus que morreram no passado, no Antigo Testamento, todos estão esperando por essa festa maravilhosa. Quem está para acontecer? Um banquete já está preparado. Acorde! Não perca este alvo. Não perca essa grande festa que vai acontecer nas regiões celestiais. Saia desses caminhos de pecado tortuosos. Volte ao primeiro amor. No verso 5, Jesus nos revela 3 grandes verdades para a restauração da igreja. Diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Olha o lembrete divino. Uma exortação à memória acerca das coisas anteriores, das primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O Senhor lembrou a eles aonde, para eles refletissem aonde é que eles haviam caído, naquela primeira devoção a Cristo, a rejeição do viver presente. Jesus fala: arrepende-te. No grego esta palavra é metanoia, ou metanel. É um arrependimento profundo da alma. É uma mudança interna. Esse arrepender é uma mudança interna. Deus não agirá em nossas vidas se não nos arrependermos do fundo da nossa alma. O arrependimento ele tem que ser sincero. Não adianta nada você
você ir à frente quando for feito o apelo, chorando, de joelho, e na semana seguinte está praticando as mesmas obras do pecado. É porque não houve um arrependimento profundo da sua alma. O princípio para uma ação de Deus em nossas vidas é o arrependimento da alma. Se quiser um mover divino, volte às práticas das primeiras obras e pratique as primeiras obras. Quer um mover divino na sua vida? Volte a praticar o primeiro amor. Aquele primeiro amor quando você aceitou a Jesus, volte. Porém, nas nossas escolhas há uma bifurcação. Aceitar ou rejeitar. Temos o livre-arbítrio. Trevas ou luz. Destruição ou restauração. Morte ou vida. Qual vai ser a sua escolha? A mensagem de hoje para você é apenas do fundo da sua alma. E nós não somos muito diferentes dos que estavam lá em Éfeso. Não somos não. Por quê? Quantas vezes Deus tem nos falado e continuamos do mesmo jeito? Quantas mensagens você já ouviu? Mensagens proféticas, mensagem contra o pecado, e você continua no pecado. Nós não somos muito diferentes deles. Quantas vezes escutamos e lemos a Bíblia sobre as consequências do pecado e continuamos desobedecendo e pecando? Será que você ainda vai continuar pecando? E se você for ceifado hoje, este ano, no pecado, não tem mais saída para o seu espírito. Ou é céu ou é inferno. E só vai para o céu aqueles que estão centrados na vontade de Deus, aqueles que estão com o coração voltado para Deus, aqueles que estão com a vida em santificação. Porque pecado não vai entrar no céu. Você sabe muito bem disso. Sabemos que não podemos criticar o ungido de Deus. Agora isso aí é acorde para isso aqui. Sabemos que não podemos criticar o ungido de Deus, o anjo da igreja, o pastor, e sem nenhum peso na alma criticamos. Cuidado! Lembra-se de Saul e Davi? Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, mas ele disse: eu não vou tocar porque ele é ungido de Deus. Acorde! Talvez você esteja passando por tudo isso porque você está criticando o ungido de Deus. Deixa eu dar um conselho agora para você. Se você não concorda com nada da sua igreja, se você não concorda com nada do seu líder, sabe qual é a saída para você? Saia. Saia e vá para outra igreja, porque você está pecando. E está levando uma vida, um pecado para a sua vida, para a sua família. Ou arrependa-se, peça perdão e veja que o errado é você. O errado é você. Quando estamos errados, achamos que todo mundo é errado. E o errado muitas vezes somos nós. Quantas mensagens proféticas Deus tem nos dado? Por que não mudamos? Sabemos que o arrebatamento vai acontecer, que não é ficção científica. Sabemos que temos que amar o próximo, amar o irmão, amar o pastor. E por que não fazemos nada disso? A trombeta vai soar. A trombeta vai tocar. E não está muito distante de nós. E se não nos arrependermos profundamente, vamos ficar para trás. Acorde! O tempo é de arrependimento. A porta da graça já está fechando. Jesus já está vindo nesses corredores celestiais buscar sua noiva, buscar sua igreja. O tempo é de buscar o Senhor incansavelmente. Acorde! Sabemos que o arrebatamento se aproxima, que o juízo de Deus se aproxima, mas insistimos em não querermos mudar. Somos teimosos. Não somos diferentes dos que estavam lá em Efésios. Mas aí vem a sentença do Senhor, vem o juízo: tirarei do teu lugar o teu candeeiro. O que significa isso para nossos dias? O Espírito vai parando de atuar. Mas não tem castigo pior para uma vida do que o Espírito Santo de Deus deixar de atuar. Não tem castigo pior do que uma pessoa sem o Espírito Santo de Deus. Vamos percebendo que estamos vivendo mecanicamente. Vamos perdendo a sensibilidade. O fervor por Deus vai desaparecendo. Não só a gente percebe, como outros também começam a perceber. Quer um exemplo? Passe uma semana sem orar e entre na igreja.
você mesmo vai começar a dizer, tem alguma coisa errada comigo. Passe 2 semanas sem orar, e você vai ver que os de dentro da sua casa vão dizer, você não está orando, né? Seu filho chega e diz, pai, não está mais orando não, né? A sua mulher ou seu marido vai dizer, parou de orar, não é? Passe 3 semanas sem orar. Outras pessoas que têm a sensibilidade espiritual vão dizer, não está orando não é, irmão? O que está acontecendo? Qual é o problema na sua vida? E passe 1 mês distante de Deus. Todo mundo vai notar sua frieza, todo mundo vai notar que o terrível aconteceu com você, que a presença de Deus sumiu da sua vida. Então, nesta primeira parte, que estamos falando da igreja dos Efésios, lembre-se de onde você caiu. Volte ao primeiro amor. Busque as primeiras obras. Lembre-se quando você aceitou Jesus como você era, aquela brasa viva. E o seu estado hoje. Mas o Senhor conclama a você, volte ao primeiro amor. Ainda há tempo. Reconcilie-se com o Senhor. Você que está aí do outro lado, ouvindo esta pregação. Você que não tem mais aquele ardor, que está frio, está uma geleira. O Senhor conclama a você, reconcilie-se. Ainda há tempo. Você só não foi ceifado pela misericórdia de Deus em sua vida. O seu pavio ainda não apagou. Você pensa que apagou, mas ainda não apagou. Porque o Espírito Santo clama a você agora, volte ao primeiro amor. É tempo. Acorde. Deus não deu essas pregações só para animar, só para aparecer no YouTube. Não. É para que haja um arrependimento. Para que você volte àquela vida de consagração. Aquela vida de servidão ao Senhor. E você, que ainda não confessou o nome do Senhor como teu Salvador, nós vamos colocar um vídeo para você repetir a oração da salvação. O Senhor tem uma grande obra na tua vida. Não foi à toa que você sintonizou nessa pregação. É porque Deus queria falar com você. É você mesmo que está aí sentado triste, correndo as lágrimas pelos olhos. É com você que o Senhor está falando. Confesse ao Senhor como seu Salvador. Você vai ver a grande diferença que vai fazer na sua vida. E naquele grande dia, aquele banquete que está reservado para você, todos vão estar esperando você lá, Abraão, Jacó, os anjos. Quando a noiva for entrando naquele casamento, que alegria será! Não perca, Deus tem algo muito bom para você. Quebrante seu coração. Não deixe o inimigo tomar de conta da sua vida, porque grande é o projeto de Deus na sua vida. E mais uma vez, você que precisa se reconciliar, a hora é agora. Se ajoelhe, confesse ao Senhor seus pecados, peça perdão, peça força ao Espírito Santo para não fazer mais você pecar, para você não cair mais. Acorde. Esta foi a primeira parte da igreja dos Efésios. Nós vamos ter uma segunda parte, e que nós vamos começar quando o Senhor falava que eles haviam reprovado as obras dos nicolaítas. Nós vamos ver o que era isso, que povo era esse, que grupo era esse dos nicolaítas, e que esta igreja, que era firme no conhecimento do Senhor, rejeitou todos esses conhecimentos. Que Deus possa te abençoar poderosamente, profundamente. Divulgue este vídeo, passe na sua igreja, porque o tempo, irmãos, é de buscarmos ao Senhor. Não dá mais tempo para estarmos brincando, assistindo televisão, assistindo novelas. Cuidado! Assistindo filmes, com jogos, bate-papos, Facebook. O tempo que você tiver livre, busque ao Senhor. O tempo é de buscar, porque um avivamento está vindo. E não vai ser para placa de igreja, mas para servos de Deus que estão com a sua vida no altar do Senhor, na presença do Senhor. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Aos irmãos que estão aqui assistindo também, participando conosco desta pregação. Que Deus te abençoe. Você que acabou de ouvir esta pregação e sente no seu coração que deseja aceitar ao Senhor Jesus como seu Salvador, ajoelhe-se agora, feche seus olhos e repita a seguinte oração. Mas isso
se você sentir verdadeiramente no seu coração que precisa ser salvo, porque a palavra de Deus diz que você precisa confessar com a sua boca. Repita comigo: Senhor Jesus, eis-me aqui, sou um pobre pecador, preciso da tua misericórdia, Senhor. Entra na minha vida, entra no meu coração, eu entrego a minha vida a ti, Senhor. Vem reger a minha vida de agora por diante, porque eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Fica comigo desde agora até o dia do arrebatamento. Me dá a tua fortaleza, Senhor, para que eu não caia, para que eu não peques mais. Me ajuda a me libertar-me a cada dia de tudo isto que eu tenho passado, de tudo isto que eu tenho sofrido. Senhor Jesus, eis-me aqui, pela tua misericórdia, salva a minha alma, porque eu estou te entregando agora a minha vida e te declaro como meu Senhor e meu Salvador, desde agora e para todo sempre. Desde já você considere-se um servo de Deus, porque você confessou com a sua boca que Jesus é o Senhor da tua vida. Agora eu vou orar por você que está aí do outro lado. Querido e amado Pai, meu Senhor e meu Deus, obrigado por esta vida que acabou de confessar o teu nome como Salvador dela. Senhor, guarda esta vida, livra de todo mal, apaga o nome dela do livro da culpa e escreve no livro da vida. Vem quebrar toda a maldição hereditária da primeira, segunda, terceira e quarta geração e que ela possa ser um exemplo de verdadeiro servo teu nesta terra, Senhor. Abençoa poderosamente, que ele venha, que ela venha ser um canal no meio da sua família e que por meio desta coluna que tu agora estás levantando, toda a sua família possa ser alcançada pela tua palavra. Você agora considere-se verdadeiramente um servo de Deus e escreva para nós, guelemacaulay@gmail.com, guelemacaulay@gmail.com, e nos dê o seu testemunho de que Deus te alcançou pela ministração que estamos fazendo das 7 igrejas do Apocalipse. Procure uma igreja que verdadeiramente pregue a salvação, pregue contra o pecado, e não vá para uma igreja que só pregue prosperidade. Não. Procure uma igreja que seja fiel à palavra do Senhor, que pregue a salvação, pregue contra o pecado. Que Deus te abençoe poderosamente e entre em contato conosco. Deus te abençoe.